Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o episódio 11 do Zap 60. Esse é um podcast feito para você que quer se proteger da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Esse projeto é um trabalho colaborativo feito por gente talentosa de diversas partes do mundo. No episódio de hoje, João Veloso explica o que é a tal ivermectina, mais uma medicação com a qual as pessoas precisam tomar cuidado. O Luiz Melo fala da azitromicina, outra das drogas que estão sendo usadas pontualmente sob orientação médica, e nas fake news do Zap, a gente vê as pessoas sendo estimuladas a tomá-las indiscriminadamente e de forma profilática, ou seja, para prevenir a doença. O Igor Lemes tenta falar dos números da pandemia e mostra como ficou difícil acreditar nas informações que a gente recebe. Uma pandemia é uma maratona. É longa, cansativa, e quando tudo isso passar, a gente vai contar as histórias dos muitos heróis dessa luta intensa que a gente viveu. Mas é que, enquanto isso, um dia depois do outro, a gente vai perdendo milhares de pessoas. E essa sensação é desesperadora. Não existem soluções fáceis e tudo dura meses ou anos. A vacina, se a gente tiver uma, vai vir só no ano que vem. Pois é, 2020, que já parece estar durando uma década, ainda está em julho, temos mais 5 meses pela frente. Pior, como a gente está correndo com essas drogas, simplesmente a gente não tem como saber a efetividade real delas. Como é que você sabe se uma vacina tem a duração de 5 anos de imunidade? Esperando, no mínimo, 5 anos e fazendo testes nas pessoas que foram vacinadas. Não tem jeito, gente. E se uma vacina causa um efeito colateral anos depois? Sabe como a gente descobre isso? Os testes para provar uma droga duram de 5 a 7 anos nas 3 primeiras fases. Fase 1, mais ou menos 1 ano. Fase 2, mais ou menos 2 anos. Fase 3, de 3 a 5 anos. Nesse tempo, vários ajustes são feitos lá na fase 4, quando a droga chega ao mercado e fica em farmacovigilância. Muitos remédios são proibidos depois disso, porque é justamente quando eles entram em contato com milhões de pessoas e não as centenas ou milhares da época dos testes. E aí surgem efeitos inesperados. O tempo e a quantidade de pessoas expostas vão nos mostrando os efeitos das drogas que estão no mercado. Vou dar só 2 exemplos de muitos na história dos remédios que chegaram ao público em geral. Ficaram lá por alguns anos e só muito depois foram tirados do mercado americano. Tá? Vou dar um exemplo de lá. Para desespero geral, alguns deles até estão no nosso mercado aqui no Brasil, mas isso é uma outra história. Um bem prosaico foi o do Accutane. Era um remédio para acne. Ficou no mercado americano de 82 a 2009. Sabe por que tiraram do mercado? Porque descobriram que aumentava o risco de defeitos em fetos, abortos, ideias suicidas e até doenças inflamatórias do intestino. Isso. Pensa bem, esse remédio foi usado tranquilamente pelas pessoas por 27 anos. Respira fundo que eu vou dizer mais um. Esse ficou pouco tempo no mercado, uns 2 anos. E o nome do princípio ativo é Bromfenac. Era um analgésico super eficiente, mas causou, nesse tempo aí, 1 ano e pouco, 4 mortes, 8 transplantes de fígado e 12 casos de danos severos ao fígado. Isso aconteceu com pessoas que tomaram remédio além do limite sugerido de 10 dias. Ou seja, pessoas que não seguiram as instruções e usaram doses exageradas morreram ou perderam seus fígados. E quando eu cito esses casos aqui, naturalmente são os que foram documentados e usados no processo para proibir a droga. Deve haver mais, né, gente? Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que então devemos perder as esperanças? Não, mas que a gente precisa entender as decisões que a gente está tomando como sociedade.
e eventualmente viver com elas. Pensa que se você tem mais de 60 anos e alguma das doenças mais problemáticas, como diabetes, doenças cardíacas, você não deveria sair de casa tranquilamente antes de tomar uma vacina. Será que você aguenta ficar mais 6, 8 meses confinada ou confinado? Se a vacina demorar 5 anos, você consegue se imaginar, por exemplo, dos 75 aos 80 anos confinado ou confinada e tendo que sair com medo de contrair uma doença que pode ser mortal? Esse é o caso da minha mãe, por exemplo. Ela está há 4 meses confinada em casa e já começou a me mandar mensagem dizendo que está a ponto de sair e mandar tudo às favas. E eu não quero que ela faça isso. Por tudo isso, a gente está calculando os riscos e comparando a ideia de ter uma vacina logo e a possibilidade de não ter e ver mais gente morrendo. Vamos torcer para que esse processo funcione e bem. Se ele der certo, pode significar também uma nova era no desenvolvimento de novas substâncias, porque elas ficariam mais rápidas e mais baratas de desenvolver. Se falhar, olha, eu acho que a gente não tem a opção de falhar. Além de tudo que eu acabei de falar, a gente tem um outro grande problema, que são os números. Precisamos deles para orientar as nossas decisões, né? Lá de Belo Horizonte, o Igor Lemes fala de como está difícil trabalhar com eles, os números. O número de casos de Covid-19 continua crescendo muito rápido em todo o mundo. Já são mais de 13 milhões de casos confirmados e desses, mais de 579 mil vieram a óbito. São mais mortes em 7 meses do que toda a pandemia da gripe suína em 2009, que matou, nas maiores estimativas, 575 mil pessoas, mas contaminou de 11 a 20% da população mundial, enquanto a pandemia do novo coronavírus só contaminou cerca de 0,17% da população mundial. Ela está só começando. Os países com a maior quantidade de casos agora são os Estados Unidos, com 3.360.000 casos confirmados. O Brasil vem em segundo lugar, com 1.880.000 casos confirmados. E em terceiro está a Índia, que tem uma população gigante e o número de casos tem crescido muito rápido. Então é esperado que esse país seja um dos principais focos da doença no futuro. Por enquanto, eles estão com 906.000 casos confirmados. Como eu falei, no Brasil a gente está com 1.880.000 casos confirmados. A gente já está com 73 mil mortos confirmados. Só nas últimas 24 horas tivemos 1.341, que foi o maior número de mortes nas últimas 3 semanas. Se você olhar só para os números de contaminados sem ver o contexto, você pode até achar que o número de casos tem se estabilizado, tendo uma média de uns 37 mil casos confirmados por dia. Nas últimas 3 semanas, temos cerca de 45 mil novos casos confirmados por dia, nos dias de semana, enquanto nos fins de semana são cerca de 25 mil casos. Mas quando a gente olha mais de perto, a gente vê que, na verdade, a gente não está fazendo teste. Essa tem sido a resposta do governo: não confirmar os casos, fingir que eles não existem e varrer para debaixo do tapete. Nem mesmo os mortos estão sendo testados como deveriam. A gente consegue ver isso claramente quando pegamos os dados de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Todo ano, a gente tem entre 5 e 6 mil mortes por síndrome respiratória. De janeiro até agora, se não existisse a Covid-19, a gente esperava que tivesse entre 3 mil e 4 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave. Nós já estamos com 105 mil mortes hoje. Os testes que a gente fez confirmaram cerca de 73 mil mortes por Covid-19, mas existem aí quase 30 mil mortes por síndrome respiratória que não eram esperadas e que estão acontecendo na mesma época da pandemia. Ela mata como se fosse Covid-19, mas não está sendo contabilizada, justamente porque a gente não está fazendo testes o suficiente. Por isso, eu reforço as recomendações. Se você pode, fique em casa, lave bem as mãos. A gente não sabe em que situação que a gente está aqui no país. Até mais. Obrigado, Igor. O João Veloso fala da ivermectina. Esse negócio funciona mesmo? Vem aí a Velosopídia. Ivermectina.
Tem corrido por alguns grupos de WhatsApp, vídeos, entrevistas e textos com supostos médicos defendendo o uso do medicamento ivermectina para tratar a Covid-19. Mas o que é a ivermectina? E por que esses vídeos estão errados e por que eles são perigosos? A ivermectina é um medicamento descoberto em 1975 e aprovado para uso humano em 1980. Indicado pela OMS como medicamento essencial, a ivermectina deve ser distribuída e receber isenções fiscais em todos os países do planeta que são membros da OMS. Ela recebeu esse status por ser um medicamento altamente eficaz na luta contra parasitas externos dos seres humanos, como piolhos e carrapatos, e alguns parasitas internos, como vermes intestinais e outros do gênero. O medicamento funciona desativando o sistema nervoso central desses animais, levando assim à sua morte. A ivermectina possui algumas particularidades, como, por exemplo, o seu uso em dose única e a proibição do uso em crianças menores de 5 anos ou com menos de 15 quilos, e também a proibição do uso em pessoas com problemas de fígado ou de rins. Essas indicações servem para nos dar uma dimensão da potência desse medicamento. Quando usado de forma correta, ele é um poderoso aliado da saúde pública, ajudando a combater epidemias de doenças terríveis, como o verme Loa-Loa e a doença de Lyme. Porém, por ser um medicamento que ataca o sistema nervoso dos parasitas, quando tomado sem recomendação médica e em uso contínuo, a ivermectina vai causar no paciente uma superdosagem. As doses do remédio no nosso organismo vão se converter em um perigoso veneno para o nosso sistema nervoso, levando a perda de consciência, coma, danos permanentes no sistema nervoso, dano no fígado, nos rins, perda do controle dos movimentos intestinais e a morte cerebral. Repito, quando tomada apenas uma vez sob a orientação do médico ou do farmacêutico e respeitando as dosagens, a ivermectina é segura para o tratamento de parasitas. Quando tomada por conta própria para tratar outras coisas, é extremamente perigosa. Mas por que um remédio para verme e piolho teria alguma eficácia no combate à Covid-19? Por volta do mês de abril de 2020, pesquisadores da Austrália demonstraram que a ivermectina inibia a replicação do vírus em células de fígado de macacos. Porém, a dose necessária para matar o vírus era quase 50 vezes maior do que a dose máxima permitida para o uso em seres humanos. A dose máxima permitida para o uso em seres humanos é 17 vezes maior do que a dose segura recomendada para o tratamento sem efeito colateral em pessoas saudáveis. Ou seja, não existe uma forma de usar a ivermectina para matar o vírus sem matar o paciente junto. Sendo assim, a ivermectina já foi descartada como droga possível para o tratamento de Covid-19 antes mesmo da pesquisa seguir para o estudo em humanos, pois não existe uma forma de testar o seu uso de maneira segura sem matar o paciente que está testando o tratamento. Vale sempre lembrar que a única diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Sendo assim, a prevenção continua sendo o melhor remédio contra o novo coronavírus. E enquanto não temos a vacina para nos proteger, só nos resta ficar em casa, lavar sempre as mãos e, caso precisemos sair, usarmos máscara cobrindo nariz e boca e não remover sob nenhuma circunstância. Sendo assim, fiquem bem e fiquem em casa. Saudações, João. Velozopídia sempre mandando bem. O Luiz Melo fala essa semana de outra droga que as pessoas acham que podem tomar indiscriminadamente, a azitromicina. Olá, meu nome é Luiz Melo e hoje vamos analisar uma notícia. Foi enviada pela Carol, que anda muito preocupada com a onda de notícias falsas que tem circulado no grupo de WhatsApp da sua família. Supostamente, médicos da saúde elaboraram um kit Covid, ou seja, uma série de medicamentos que devem ser tomados de acordo com os sintomas que as pessoas forem apresentando. Dentre eles, o medicamento citado é a azitromicina. Em hipótese alguma, ainda mais durante uma pandemia como a de Covid-19, a gente deve recorrer à automedicação. Principalmente porque, além desses medicamentos não possuírem qualquer efeito contra o coronavírus, eles podem agravar problemas de saúde pré-existentes, como eu vou explicar. O exemplo citado, a azitromicina, que segundo a notícia deve ser tomada para diminuir o contágio da doença e prevenir o quadro de pneumonia, é conhecida por atuar no sistema cardiovascular. E segundo o Conselho Federal de Farmácia,
ele é responsável em casos por gerar uma arritmia no coração, que pode, em alguns casos, levar à morte. E o risco aumenta de acordo com problemas de saúde pré-existentes, como a diabetes e problemas cardíacos, justamente no público com mais de 50 anos e mais vulnerável ao coronavírus. O segundo ponto é que nenhum medicamento até agora possui a capacidade de evitar o contágio da doença, como anunciado. E sim, o coronavírus gera um quadro parecido com o de uma pneumonia, ou seja, causa uma inflamação nos pulmões. Mas, como demonstrado por um estudo realizado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, com mais de 12 mil pacientes indicou, a azitromicina não tem qualquer capacidade de combater essa inflamação causada pelo novo coronavírus. E quando combinada com outros medicamentos, como a famosa hidroxicloroquina, aumenta consideravelmente o risco de levar pacientes ao óbito, recomendando inclusive que não seja mais utilizado esse medicamento, mesmo que em ambiente hospitalar. Então é isso. Se você ouvir por aí que a azitromicina pode te prevenir do novo coronavírus, deleta e não compartilha o vírus da desinformação. Foi meio acidental, mas você viu que a gente hoje falou de remédios e vacinas. É um assunto importante. Azitromicina, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, chás, terapias. A gente está desesperado. A gente quer se proteger e se curar. E nesse vácuo aparecem os aproveitadores, os espertalhões. Então tomem cuidado, fiquem bem, procurem sempre um médico e não se automediquem em hipótese nenhuma. Obrigado por ouvir o Zap 60. Pois é, nem todo mundo sabe acessar um podcast, mas se você sabe, pode ajudar compartilhando os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco. A gente acredita que informação protege as pessoas. Mande as suas sugestões e perguntas, a gente vai tentar responder ou achar alguém que responda pra gente. O e-mail é contato@zap60.com.br e o telefone é 11 98184 0398, manda um WhatsApp pra gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron, com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso, Bárbara Ax e Nicole Mesa Salma. A criação do logo foi feita pelo designer Johnny Brito, a edição é de Carlo de Bortoli e Gustavo Heineken, e a produção é da Ampere. Um beijo para todos, fiquem bem e até o próximo episódio.